Fala galera, meu nome é Matheus Coutinho, você está no Fatos Curiosos e hoje o tema do nosso vídeo será a Revolução Americana. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e vamos pro vídeo. O processo de formação dos Estados Unidos da América foi marcado por diversos acontecimentos, entre eles a chegada dos colonos ingleses, a dizimação dos povos nativos e a ocupação de suas terras, o trabalho na produção agrícola, a escravização de africanos e o processo de independência conhecido como Revolução Americana. Neste capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre esses assuntos. Bora lá! A colonização da América do Norte. Os Estados Unidos da América são um país situado na América do Norte, formado por meio da colonização inglesa. A região era habitada por muitos povos indígenas antes de ser ocupada pelos europeus, os quais, ao longo dos anos, passaram a estabelecer um sistema de domínio, ocupação e exploração do território. As 13 colônias inglesas. No século XVI, iniciou-se a colonização inglesa na América do Norte, mas somente no século XVII os ingleses empreenderam iniciativas mais efetivas de ocupação territorial. Essas instituições organizavam a chegada dos imigrantes, que eram de diversas origens. Alguns grupos vieram de países como Alemanha, França, Escócia e Irlanda. Os povos nativos. Na época em que os colonos chegaram à América do Norte, centenas de povos nativos já habitavam o local. Sua diversidade era grande e eles estavam distribuídos por um vasto território. E esses são exemplos de alguns povos nativos norte-americanos da época. A escravidão na América do Norte. Em 1619, chegou à região da Virgínia o primeiro navio com escravizados para trabalharem na América do Norte. Assim como ocorreria no Brasil, essas pessoas eram retiradas de seu local de moradia na África para trabalharem como escravizados. De acordo com os estudiosos, entre 1690 e 1860, cerca de 400 mil pessoas foram levadas de modo forçado para trabalharem na América do Norte. O trabalho dos escravizados nas colônias era bastante desgastante. Grande parte deles compunha mão de obra para as fazendas produtoras de matérias-primas para exportação, principalmente na região sul dos Estados Unidos, nas plantações. A resistência à escravidão. A manutenção dos costumes e das tradições era um importante meio de resistência africana na América do Norte. Os escravizados realizavam cantos e danças, além de praticarem suas crenças religiosas de maneira velada. Ao longo dos anos, com a convivência afrodescendente nas colônias da América do Norte, as tradições de origem africana influenciaram o surgimento de muitos elementos culturais existentes na atualidade de hoje dos Estados Unidos. Como, por exemplo, o ritmo musical blues, desenvolvido no início do século XX, é um grande exemplo de tradição com origem afrodescendente. O conflito entre os ingleses e os colonos. Ao longo dos anos, a relação entre os colonos da América do Norte e o governo da Inglaterra tornou-se cada vez mais conturbada. Esse conflito de interesses marcou a história do desenvolvimento dos Estados Unidos e influenciou o surgimento de ideias de liberdade e de independência entre os colonos. A Guerra dos 7 Anos. Entre 1756 e 1763, alguns países europeus e suas colônias se envolveram em um conflito militar conhecido como a Guerra dos 7 Anos. A Inglaterra e o Reino da Prússia se aliaram para combater exércitos da França, Áustria, Rússia e Suécia, principalmente por causa das disputas territoriais. O conflito acabou repercutindo também na América, levando os moradores das 13 colônias a combaterem os colonos franceses que tinham se estabelecido na região do Canadá. Por fim, a Inglaterra foi vitoriosa e ficou com alguns territórios na América, como a colônia canadense. O aumento dos impostos. Embora a Inglaterra tenha vencido, sua participação na Guerra dos 7 Anos gerou muitas despesas e, consequentemente, muitas dívidas. Em razão disso, seu governo aumentou tanto o controle sobre as colônias na América do Norte quanto os impostos dos colonos. Assim, algumas leis foram aprovadas para legitimar a interferência inglesa nas 13 colônias. A Lei do Açúcar, 1764, a Lei da Moeda, 1764 e a Lei do Selo, 1765. São alguns exemplos de legislações que tinham como objetivo restringir a autonomia das 13 colônias e controlar cada vez mais suas políticas comerciais e econômicas. Os problemas em Boston.
A população das 13 colônias ficou bastante insatisfeita com as leis aprovadas pelo parlamento da Inglaterra. Essas imposições geraram uma série de manifestações e protestos contra o governo inglês em diversas cidades, além da instituição de boicotes à compra de produtos ingleses. Na região de Boston, em Massachusetts, esses movimentos foram intensos e reuniram um grande número de pessoas. Em 1770, durante um protesto, soldados ingleses atacaram os colonos, provocando mortes e deixando muitos feridos. Esse episódio ficou conhecido como Massacre de Boston e, ao longo dos anos, foi considerado um acontecimento simbólico da insatisfação dos colonos com os ingleses e o início das manifestações a favor da autonomia política. Em 1773, a situação de tensão se agravou ainda mais com a aprovação da Lei do Chá. Essa legislação obrigava os colonos a comprarem chá apenas de fornecedores da Inglaterra ligados à Companhia das Índias Orientais. Desse modo, os colonos ainda tinham de submeter aos altos preços da mercadoria, sem poder participar do comércio internacional do produto. Para protestar contra essa medida, em 16 de dezembro de 1773, colonos disfarçados de indígenas invadiram o porto de Boston e atacaram os navios mercantes da Inglaterra. Mais de 300 caixas de chá foram jogadas no mar durante esse episódio, que ficou conhecido como Festa do Chá de Boston. A Declaração da Independência. Para discutir tais ideais e analisar a situação de tensão com o governo inglês, representantes das 13 colônias se organizaram em duas reuniões, em 1774 e 1775, na Filadélfia. No segundo encontro, tomaram uma importante decisão. As 13 colônias declararam sua independência em relação à Inglaterra. E nessa ocasião, George Washington, um rico proprietário de terras, foi nomeado líder dos colonos. Foi aprovada a Declaração da Independência das 13 Colônias no dia 4 de julho de 1776 e representou um marco na história dos Estados Unidos. A Inglaterra resistiu militarmente à decisão da independência das 13 colônias em uma guerra que durou 6 anos. Os colonos enfrentaram muitas dificuldades nesse conflito, pois tiveram de combater o experiente exército inglês. Em 1781, após forte resistência dos colonos, a Inglaterra foi derrotada e expulsa da América do Norte. 2 anos depois da independência das 13 colônias, agora Estados Unidos, foi reconhecida como assinatura do Tratado de Paris. Organizando o novo governo. Para dar estabilidade ao país independente, foi necessária a criação de uma Constituição que estabelecesse as principais leis e normas das instituições do Estado. Após uma série de discussões, em 1787 foi aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América. O documento dividiu o governo em poder legislativo, poder judiciário e poder executivo. Sendo assim, os Estados Unidos da América tornou-se um país independente e George Washington, além de ter liderado o exército americano nas guerras da independência, tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos da América, de 1789 até 1797. Bom, galera, nosso vídeo sobre a Revolução Americana vai ficando por aqui. Até o próximo Fatos Curiosos, deixem o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e deixem sugestões de vídeos nos comentários. Até a próxima!